Quero inicialmente saudar a todos que estão aqui presentes, excelentíssimo senhor vereador Pastor Diego e todas as demais autoridades presentes, todos os que se dispuseram a gastar um pedaço da sua tarde vindo até aqui para ouvir sobre esse tema que sempre provoca uma diversidade de emoções. Eu me sinto honrado quando recebo o convite para falar sobre o tema do abortamento, por um lado. Por outro lado, é sempre profundamente triste imaginar que a essa altura do campeonato, depois de tantos anos de civilização, ainda tenhamos que discutir o direito à vida de um ser humano. Quando se acredita que algum órgão, qualquer que seja, tem a prerrogativa de escolher entre quem e a partir de quando um ser humano vai viver, isso é sinal de que a nossa civilização está muito longe de chegar a um patamar que possamos, que seja digno, na verdade, desse nome, que possamos compreender como algo verdadeiramente civilizatório. O que se tem num feto, num embrião, ou desde o momento que óvulo e espermatozoide se encontram, é uma vida nova, que é formada com a associação genética de pai e mãe, mas que dá origem a um ser que é diferente de ambos, a um ser que é único, irrepetível. Ainda que o mesmo pai e a mesma mãe tenham diversos filhos até o fim de suas vidas, jamais um será igual ao outro. Então, quando se elimina aquela vida no útero materno, o que se está fazendo não é simplesmente interrompendo uma gestação, está se aniquilando uma vida em caráter definitivo. Essa vida não volta. Os nomes são, às vezes, bonitos, né? Ou pelo menos mascaram os fenômenos. Mas o abortamento é nada mais, nada menos do que o assassinato, a eliminação de uma vida humana quando ela ainda está no ambiente gestacional ou no espaço, no útero da sua mãe. As palavras são tão importantes que hoje já há quem defenda o chamado aborto pós-parto. É o homicídio de um ser humano que já veio à luz, mas chamar de homicídio é um termo pesado. Então, mesmo depois da criança nascida, eu chamo de aborto pós-parto, quando a criança ela é recém-nascida. Então, é triste se deparar com uma realidade como essa, em que os seres humanos tão pequenos, frágeis e inocentes, tenham suas vidas ameaçadas. E triste ver que há grupos que se dedicam com tanto empenho, com tanto dinheiro, com tanto entusiasmo, para fragilizar a vida dessas crianças. É raro se ouvir de alguém, mesmo dos grupos abortistas mais radicais, é raro se ouvir que alguém seja favorável ao aborto. Se for perguntado ao grupo Católicas pelo Direito de Decidir, que de católicas não tem nada, né? Porque para a Igreja Católica o abortamento implica excomunhão, então não dá para dizer que o círculo tem pontas, se tem ponta não é círculo. Então, de católicas não tem nada, mas se declaram a favor do aborto, não se declaram a favor do aborto, mas são a favor da descriminalização. Todos os grupos, anis e aqueles que lutam pela descriminalização com fervor, eles se dizem contrários ao aborto, mas apresentam-no como um mal menor. A ideia é a seguinte: a mulher abortará de qualquer maneira. Bom, isso é uma realidade. Não há como conter isso. Já que ela abortará, eu então vou permitir que ela adote essa prática com segurança e higiene. Seria mais ou menos, além da ideia ser mentirosa,
porque a ideia, o aborto não é algo inevitável, ao contrário, a realidade mostra que o mínimo de acolhimento a uma gestante é suficiente para dissuadi-la a não praticar o abortamento. Os grupos que estão aí e lutam em defesa da vida, diferente dos seus antagonistas, sem nenhum recurso, com a boa vontade e o entusiasmo pela vida daqueles que nada ganham para se arriscar muitas vezes, para se deslocar por longas distâncias, esses são testemunhas de que uma palavra de acolhimento é suficiente para que a gestante desista do abortamento. Porque não é da natureza dela. Uma mãe é da sua essência, ela quer preservar a sua criança. Não é da essência do ser humano matar outros seres humanos. Isso é algo que nos agrava, mesmo quando a outra vida é a vida de uma pessoa injusta, má, cruel. É da natureza que nós tentemos defender os nossos semelhantes. Então, o primeiro argumento é mentiroso. Ora, a mulher abortará de qualquer maneira? Não, a mulher não abortará. É só dar acolhimento para essa mulher que ela não abortará. É o contrário. Mas, se fosse verdadeiro, eu tenho certeza de que, se eu instruísse o homicida, por exemplo, o instruísse na prática do tiro, do abrigo, da abordagem, ele teria condições de praticar o seu crime de forma mais segura e higiênica. Porque se eu descriminalizo a conduta, é lógico que eu torno essa conduta menos perigosa para quem o pratica. E se eu ensino essa pessoa a forma como praticar o crime, então a tendência é que ela execute com maior perfeição e os danos colaterais serão menores. A lógica é rigorosamente aquela defendida pelos defensores do aborto. Apresenta-se um cenário como inevitável e, diante da inevitabilidade, apresenta-se uma proposta que seria o mal menor. Mata-se a criança, porque pelo menos assim eu salvo a mãe. É essa a lógica. E a partir dessa lógica, declaram-se contra o aborto, sou contra, mas também sou contra a descriminalização. Então vamos descriminalizar. 3 pontos. Primeiro, se são contra, por que nunca despenderam recursos para evitar o abortamento? Pergunte a qualquer desses grupos, visite o site de qualquer um deles, veja se há uma iniciativa qualquer, acolhendo a mulher. Financiam o abortamento, até com viagens para o exterior. Veja se financiam um enxoval de uma criança inocente. Vejam se acolhe uma mãe que está desesperada porque acredita que não tem capacidade de criar aquela criança porque faltam-lhe recursos financeiros. São favoráveis ao abortamento porque não ligam para a vida humana, têm desprezo pela vida humana. Essa é uma realidade. A segunda, descriminalizar não significa legalizar. Muitas condutas não são criminosas e ainda assim não são lícitas, mas a sanção que recebem não vem da esfera penal. Por exemplo, não é crime descumprir um contrato. Não é crime não deixar de pagar a minha dívida ao meu credor. Não é crime. O Código Penal não pune essa conduta, a princípio. Isso não significa que o Estado a estimule. Não é crime, mas o Estado não estimula o inadimplemento, o não pagamento, o calote. O Estado não estimula isso. Então, se estivéssemos em condições normais, a descriminalização retiraria aquela prática do rol dos crimes, vale dizer, ela não seria mais uma conduta criminosa, mas nem por isso ela se tornaria lícita. E hoje, no Brasil, é impossível um abortamento lícito, mesmo que ele não seja punido como crime, e mesmo que se venha a descriminalizar a prática, não se tem hoje uma estrutura jurídica capaz
de tornar qualquer abortamento como lícito. Por quê? Porque não há profissional incumbido da morte daquela criança. O médico, quando ele aborta, ele não pratica a medicina, ele pratica a antimedicina, porque a Lei 12.842 de 2013, que rege a profissão médica, ela não prevê o abortamento como um ato médico. E prevê que os médicos são obrigados a ajudar na recuperação e na manutenção da saúde das pessoas. Não se confere ao médico a prerrogativa de, mesmo que fosse para, e também não seria verdade, mesmo que fosse para manter a saúde da mãe, matar a criança. Porque o médico, quando recebe em seu consultório uma mãe gestante, ele tem 2 pacientes. E não é aceitável que, depois de sair da sala de cirurgia, ele entre com 2 e saia com 1 e diga que isso foi para benefício da sociedade, que foi para evitar danos mais graves. Acontece que, infelizmente, nós não vivemos em condições normais. 10 minutos. Desculpa, desculpa, olha que eu não trouxe a exposição para não atrapalhar o horário. Vou finalizar. Mas então, não há nenhuma chance, porque nós não estamos em situação normal, de que uma descriminalização não acabe implicando na obrigação para os estados e municípios e para a própria União de viabilizar a prática do abortamento. Não tenham dúvida de que, aprovado o abortamento, descriminalizado o abortamento, no dia seguinte haverá uma enxurrada de ações obrigando o Estado, que não tem condições nem de dar vazão aos problemas de saúde que hoje, com os quais hoje ele tem que lidar, vai ser obrigado a se preparar para a prática do abortamento. Encerro, pedindo desculpas pelo extrapolamento do horário. Na DPF 442, o que se pede é a reinterpretação do Código Penal, no sentido de que a prática do abortamento até a 12ª semana gestacional não seja considerada criminosa. O que acontece ao longo do mundo? Primeiro se pede até a 12ª semana. Por que a 12ª semana? Por que não a 14ª? Por que não a primeira? Por que não a segunda? É arbitrário. Tanto arbitrário que, nos países que permitem o abortamento, cada um prevê até um determinado prazo, até que chegue ao 9º mês, ou mesmo depois do 9º mês, quando a criança já nasceu, se impede o médico de atender, ou pelo menos não se obriga o médico a atender aquela criança que nasceu com vida, quando ela escapa do abortamento. Então, o que pede o PSOL, é o autor da DPF 442, é que haja uma descriminalização até a 12ª semana gestacional. Qual o passo seguinte, como aconteceu no mundo inteiro? Depois, o mesmo partido que está pedindo até a 12ª semana gestacional vai se dirigir ao Supremo e dizer, ora, se pode até a 12ª, por que não até a 14ª, já que não há diferença nenhuma entre a 12ª e a 14ª? E por que não até a 18ª? E aí se chega no 9º mês de gestação. O 9º mês de gestação é o período ideal, de acordo com a tese que o pessoal defende. Toda a coerência, se lida a petição do começo ao fim, vai se chegar à conclusão de que o pedido é para a descriminalização do abortamento até o 9º mês. Mas como isso não passaria por conta do clamor social, então limitaram até a 12ª semana. Agora eu finalizo agradecendo a paciência de todos. Minha sugestão, 2. Primeiro, eu me emocionei com essa apresentação. Se virmos o que é o aborto com os nossos olhos, se ouvirmos com os nossos ouvidos, os metais, o barulho dos metais se batendo, aqueles instrumentos utilizados para a prática do abortamento, eu duvido que haja um ser humano que tenha coragem de praticá-lo, a menos que ele seja uma pessoa com problemas mentais muito sérios. Então, eu sugiro que sejam divulgados vídeos assim. Esse não é real, foi retirado de um filme, né? Mas vídeos reais, com o alerta da sua seriedade, né? Para que as pessoas não o assistam desavisadamente, mas mostrando o que é a realidade do aborto. Se nós fizermos isso, eu acredito que daremos passo importante. Temos poucos dias. Se produzirmos esses vídeos, se divulgarmos esses vídeos por todas as redes, acho que podemos alcançar algum êxito. Segundo,
a sugestão de lançamento de uma campanha. Se os pais não se consideram capazes de criar os seus filhos, não os matem, entreguem-nos à adoção. Eu gostaria muito de ver a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, bancando uma campanha como essa, porque as mulheres não sabem que podem entregar os seus filhos à adoção, independentemente do motivo. Então, fica a minha proposta, vereador, né, essas duas propostas. Vamos dizer para as mulheres, olha, se realmente você se sente incapaz de ter esse filho, aguente a bronca por 9 meses. Você terá apoio, porque depois uma outra pessoa amará o seu filho por você, não tenha dúvida disso. A fila para adoção, sobretudo de crianças pequenas, é enorme. Desculpe aí pelo horário, muito obrigado às vossas excelências, obrigado, pastor Diego, e a todos os presentes nesse dia. Obrigado.